Agora aqui pergunta Alexandre Carpes: qual o interesse da corporação na Terceira Guerra Mundial objetivada por Dugin? Pergunto isso porque o senhor disse anteriormente que a turma dos Rockefellers não deve dormir direito pensando em como equacionar a demolição da soberania americana com a manutenção da única base de poder militar que essa mesma turma possui, ou seja, as Forças Armadas Americanas. Acrescento a isso o fato de que Obama, fato denunciado por J.R. Nyquist, vem desmantelando o sistema de mísseis nucleares americanos. O senhor não acha que no fim das contas o pessoal da corporação está buscando a morte? A mim, às vezes, me parece que sim. Então, isso é uma espécie de conspiração de autoliquidação. A proposta deles de criar um governo mundial através de truques administrativos, comparada com o projeto do Dugin, é como você está tentando lutar com um cuspe, o outro vem com um tanque de guerra. O projeto euroasiático é imensamente mais abrangente e mais perigoso. E não me parece que o pessoal da corporação esteja entendendo o que o Dugin está fazendo. Tanto que, buscando aí, o único sinal de uma abordagem mais séria do Dugin foi esse trabalho dessa dona Marlene Laruelle, apresentado no Woodrow Wilson Center, que é um órgão do consórcio aqui, e onde não me parece que ela esteja entendendo a coisa toda, porque ao definir o duguinismo como um movimento de direita, ela desfigura tudo. O Nyquist chamou o duguinismo de bolchevismo de direita. Também se poderia chamar de tradicionalismo de esquerda, tá certo? Porque ele é exatamente o cruzamento dessas duas coisas em torno de um conceito que é o poder do Império Russo. Quando ele fala Império Eurasiano, olha, é uma maneira de dizer, na verdade é o Império Russo. Porque, você vê, se você descreve a luta mundial como um conflito de potências terrestres contra potências marítimas, o que aconteceria se as potências terrestres vencessem? Elas automaticamente se tornariam potências marítimas. E se existe uma ligação intrínseca entre atlantismo, ou seja, poder marítimo, e livre comércio, liberalismo, etc., etc., como é que o Império Terrestre ia fazer depois? Quer dizer que, se de fato existe a distinção entre impérios terrestres e impérios marítimos, e ela existe, então a existência dos dois, ora em antagonismo, ora em colaboração, é uma condição absolutamente necessária para a subsistência da espécie humana. Quer dizer, agora, se um mesmo império se torna terrestre e marítimo ao mesmo tempo, como é que ele vai se organizar economicamente? Ele vai ser uma estrutura guerreira, aristocrática, centralizada e hierárquica? Ou vai ser um liberalismo? Ou vai misturar as duas coisas, como na China? Então, me parece que a tendência natural seria isso. Quer dizer, você teria um capitalismo embaixo, um socialismo em cima. Quando as ideias do Dugin com relação à organização do mundo após a vitória eventual do Império Terrestre são, às vezes, me parece de uma comicidade extrema. Por exemplo, ele supõe, então, como é que você vai fazer com as várias identidades étnicas? Ele diz, nós vamos resolver da seguinte maneira: a representação parlamentar não será por região e nem por número de pessoas, será representação étnica. Então, muito bem, quais etnias serão reconhecidas como existentes e quais apenas como partes ou expressões de outras etnias? Já começa a confusão, já começa aí. Como será a proporcionalidade na representação étnica? Você pega lá, aparece, por exemplo, a tribo Nhambiquara, diz, olha, eu quero ter uma representação étnica aí. Quantos deputados tem a tribo Nhambiquara? Quer dizer, é uma coisa absolutamente louca. Quer dizer, é o mesmo multiculturalismo que já existe aqui, praticado no Ocidente, transformado numa fórmula legal e na estrutura do parlamento. No aspecto econômico, ele diz, como vai ser a organização econômica? Daí ele diz o seguinte: nós teremos um monopólio estatal nos setores estratégicos e ampla liberdade para pequeno e médio comércio. Ele não fala nem pequeno e médio comércio.
Então, mas isso aí é exatamente o que existe em Cuba. Né? O governo domina tudo e tem o pequeno e médio comércio que pode funcionar. Tá certo? Então, economicamente, aqui, esse, evidentemente, é um socialismo. Tá certo? E se parece, de fato, muito também com o regime cubano, o regime chinês. E se parece muito também com o que está sendo implantado na Europa e até nos Estados Unidos. Quer dizer, o avanço do monopólio estatal aqui é um negócio fantástico. Né? Você vê, por exemplo, que até problemas estratégicos básicos dos Estados Unidos, a solução deles está sendo travada pelo monopolismo estatal. Porque os Estados Unidos têm mais reservas de petróleo do que o Oriente Médio inteiro junto, e talvez mais que a Rússia. Não se pode, né, perfurar para tirar uma gota de petróleo. Quer dizer, isso aí permite, vamos dizer, que os países islâmicos e a Rússia sejam os grandes fornecedores de combustível para a Europa, de tal modo que, por exemplo, se o Putin fecha lá o gasoduto, a Europa acaba. Detém praticamente o monopólio da fornecimento de gás para a Europa. Quer dizer, tudo que o consórcio está fazendo, na verdade, está fortalecendo esse grupo eurasiano. Eu não sei, ainda não sei e não tenho condição de averiguar se é burrice ou se é uma aliança secreta. Não dá para saber. Isso aí, essas coisas a gente descobre 20 anos depois. Né? Eu também não tenho nenhuma pretensão de dar uma explicação global da coisa. Eu simplesmente vou pesquisando até onde é possível. Tá certo? E note bem, isto não é trabalho para um só. Na Alemanha, um general chamado Karl Haushofer leu esta conferência. Né? Eu tenho aqui a conferência, eu consegui um PDF do original, então foi publicado no Geographical Journal em 2004, seguido das discussões que houve ali na ocasião. Então, Haushofer, ele leu isso numa época em que ele estava exercendo uma função diplomática no Japão. E ele, no Japão, ele teve isso já foi depois desta conferência aqui, né? E no Japão, esse Haushofer ele teve uma experiência muito interessante. Ele, por um lado, ele estava meditando o fracasso alemão na Primeira Guerra Mundial. E ele notou que a formação da oficialidade alemã e da liderança política alemã dava muita atenção aos aspectos jurídicos e administrativos, mas nada àquilo que ele viria a chamar geopolítica. Antes da geopolítica existia naturalmente um negócio que chama geografia política, que é a descrição, vamos dizer, das várias fronteiras, jurisdições, etc, etc. Quer dizer, é a divisão política do planeta, né? Então, você pode ver qualquer atlas, você vai ver que você tem lá um mapa, por exemplo, você tem um mapa geológico, você tem um mapa econômico, você tem um mapa político, que são as fronteiras. Mas a geografia política era apenas descritiva. E Haushofer viu em ação no Japão algo que a qual depois ele daria a formulação explícita, teórica, e que ele chamaria de geopolítica. Então, primeiro, o regime japonês era um regime quase totalitário. Quer dizer, o governo controlava tudo, você tinha um parlamento, mas a função do parlamento é apenas carimbar o decreto do imperador. O governo exercia controle total sobre a opinião pública e fazia isso, vamos dizer, num ambiente já socialmente propício, onde os indivíduos não tinham a menor importância, o que importava eram as famílias e comunidades. Né? Então, onde não se tinha sequer a ideia, vamos dizer, de uma independência de opiniões individuais. Né? E nessa atmosfera, o governo japonês exercia uma pressão constante sobre a opinião pública para mantê-la em estado de alarma, anunciando dois problemas. Primeiro, a superpopulação e, segundo,
a possível falta de comida. Então dizia que a população japonesa estava crescendo mais do que o território comportava e em breve não haveria comida para todos. As duas coisas eram mentiras, porque conforme o próprio Haushofer percebeu, ele notou que a densidade populacional do Japão na época era menor que a da Alemanha, né? E segundo, problema de comida não havia porque o Japão era totalmente autossuficiente em matéria de produção de alimentos. Praticamente não tinha que importar nada. E a alimentação era abundante. Então ele notou que se havia, vamos dizer, esta constante propaganda do governo para manter as pessoas em estado de alarma quanto a esses pontos, não era para enfrentar problemas reais que já estivessem se manifestando ou que se pudesse esperar para as próximas décadas. O que o governo japonês estava fazendo era realmente preparar uma expansão imperialista. E isso logo se observou quando um oficial japonês foi morto na Coreia e imediatamente o Japão, sem declarar guerra e sem dizer que estava fazendo nada, simplesmente invadiu a Coreia, né? E tomou posse do lugar extraoficialmente. Como não houve declaração de guerra nem coisa nenhuma, como tudo foi feito mais ou menos na moita, então simplesmente não houve reação da comunidade internacional. Então Haushofer viu aquilo e ficou maravilhado. Ele disse, olha, é isso que nós precisamos fazer. Então, e ele, quando volta para a Alemanha, então ele funda o tal do Instituto de Geopolítica e uma revista de geopolítica e começa a tentar fazer a cabeça dos políticos no sentido de despertar o interesse deles para essa nova disciplina que ele criou, chamada geopolítica. Ora, a geopolítica consiste em fazer exatamente o que o Japão fez. Quer dizer, você vai usar todos os dados fornecidos pela geografia política, pela geografia humana, geografia econômica, etc., 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 em vista de um plano de governo. Quer dizer que a geopolítica não é uma ciência teórica. É uma ciência que visa, diz ele, a preparar o estadista. E é uma ciência na qual o Estado é visto não como uma entidade estática, tal como na geografia política. Na geografia política você vê lá uma fronteira definida, né? Jurisdições definidas, etc., etc. Mas vê o Estado como uma entidade dinâmica, quer dizer, como uma entidade em crescimento. Tá certo? Então quer dizer que a ideia da expansão internacional, a ideia do imperialismo, em suma, está no coração mesmo da geopolítica, né? Então, nós podemos definir quase que a geopolítica como a arte do imperialismo, né? A ciência e a arte do imperialismo. Então, é uma ciência ou arte que vive numa fronteira muito indefinida entre o conhecimento teórico e a ação política. É uma articulação dessas duas coisas. Então, é claro que o estatuto científico dela é uma coisa altamente duvidosa, tá certo? Mesmo porque a utilização de informações falsas de ordem geográfica era um dos elementos fundamentais da operação que ele viu se desempenhar no Japão. E foi justamente isso que o impressionou. Quer dizer, o governo japonês, usando de informações falsas, criava um estado de medo com relação a dois problemas que não existiam. Então, a pretexto de resolver os problemas inexistentes, lançava-se uma operação imperialista muito bem sucedida. E o Haushofer achou que era justamente isso que tinha faltado na Alemanha durante a Primeira Guerra. Ele diz, nós atacamos por todos os lados ao mesmo tempo, sem nenhum plano geopolítico. Então ele começou a formar, né, políticos e militantes, adestrando-os nessa técnica geopolítica, né? Claro que o preceito fundamental da geopolítica é que o solo é o elemento principal do poder. Tá certo? É ali que estão as riquezas, as possibilidades econômicas, etc., etc. Então, também se pode definir a geopolítica como a arte de você conquistar território, utilizando os recursos da maneira mais econômica e prática possível. Quer dizer, há um planejamento racional
da ação, tá certo? Mas não se pode dizer que isso tem uma estrutura inteiramente científica, por quê? Porque as decisões de Estado são, na verdade, são atos de vontade. Quer dizer, um Estado não é obrigado a ter uma política de expansão imperialista. Ele tem se ele quiser, então alguém precisa tomar a decisão. Então, mais tarde, é curioso que, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo com Carl Schmitt uma nova teoria da Constituição. Né? Não só com Carl Schmitt, mas Hans Kelsen. Hans Kelsen tinha descrito uma Constituição como um sistema de lógica normativa. Quer dizer, você tem uma norma fundamental e dessas normas da norma fundamental tem que decorrer, né, as normas secundárias menores até as últimas leis, decretos municipais, etc, etc. Em princípio, tudo tem que estar coerente com a Constituição e a Constituição inteira com a norma fundamental que determina o conjunto. Mas aí surge a discussão da onde nós tiramos a norma fundamental. Então entra um segundo teórico, que é Carl Schmitt, e ele diz: a norma fundamental é determinada pela vontade do Estado. Isso chamou-se, então, decisionismo. Quer dizer, a norma fundamental não precisa se justificar. Né? É o famoso filo porque quilo. O governante determina que tem que ser assim e está acabado. Como o governo japonês decidiu que tinha que aumentar o seu território, ainda que não precisasse do território. Então, a norma fundamental não pode ser discutida. É claro que, mais tarde, os nazistas se prevaleceram das duas teorias, tanto da teoria jurídica do Carl Schmitt, quanto da geopolítica do Haushofer. Porém, o Carl Schmitt permaneceu mais ou menos alheio e inocente nessa coisa. Ele simplesmente tentou explicar como as coisas são na realidade. Ao passo que o Haushofer fez um esforço pessoal muito grande para penetrar no meio nazista, porque ele viu que era o único partido que estava crescendo e que tinha possibilidades de alcançar o poder. Então ele, sem acreditar muito no negócio nazista, né, ele se infiltrou no meio dos oficiais nazistas para fazer deles agentes do seu próprio plano geopolítico. Né? Então, assim, os nazistas estavam usando o Haushofer, ele estava usando os nazistas. Né? Entre os alunos dele, houve um chamado Rudolf Hess, que depois veio a se tornar um dos principais assessores do Hitler. E quando houve aquela tentativa fracassada de golpe de Estado na Alemanha em 1927, quando Hitler e Rudolf Hess foram parar na cadeia, o Haushofer fazia constantes visitas ao Rudolf Hess, que tinha sido seu aluno, e ensinava algumas coisas ao Hitler e ao Rudolf Hess. Quando se lê o Mein Kampf, você vê que a influência das teorias geopolíticas do Haushofer está bastante nítida lá, mas não se sabe se foi só isso que ele passou aos dois. Porque, ao mesmo tempo, Haushofer tinha um outro campo de atividade que é bastante interligado com esse, mas não tão visível. Consta que Haushofer tinha sido discípulo do George Gurdjieff durante algum tempo e que ele, um pouco antes da ascensão dos nazistas ao poder, fundou uma sociedade secreta chamada Vril. O nome Vril foi inspirado num romance do romancista inglês Edward Bulwer Lytton, que se chamava The Coming Race, a raça vindoura, em que se falava de uma raça de homens subterrâneos, né, que eram dotados de capacidades extraordinárias. E eles eram dotados dessas capacidades porque eles dominavam uma força chamada Vril. O Vril é um análogo do Qi chinês, ou do Hara japonês, né? Então era uma força que poderia ser acumulada no ser humano mediante exercícios ascéticos. E essa sociedade Vril acreditava que era possível, então, através de exercícios ascéticos, melhorar a raça alemã, de modo que ela se tornasse tão poderosa quanto os tais homens subterrâneos. Então não se sabe se nesses contatos entre Haushofer e Rudolf Hess e Hitler na cadeia, ele passou para os dois somente as suas doutrinas geopolíticas ou se os cooptou para a tal da Vril,
mas parece razoável que ele o tivesse feito, né? Então, a respeito da Avril, quem colocou isso em circulação no Ocidente não foi nenhum teórico da conspiração, nenhum maluco. Foi um dos físicos mais eminentes que fugiram da Alemanha nazista para os Estados Unidos, que é o Willy Ley. Então, Willy Ley, você pode procurar em qualquer enciclopédia, é um físico de alto gabarito, e foi ele que chegou aqui contando que existia esta sociedade secreta, que tinha sido fundada por Haushofer, etc, etc. Muito bem, então você vê que aí a teoria do Mackinder já começa a sofrer algumas alterações. Haushofer, quando leu a conferência do Mackinder, ficou absolutamente fascinado, mas ele leu aquilo sob a ótica japonesa. Quer dizer, onde o Mackinder anunciava a possibilidade, o perigo do Império Mundial a ser formado a partir da que ele chamava área pivotal, mais tarde ele chamava Heartland, a Terra Central, onde o Mackinder via o perigo de um Império Mundial, foi justamente aí que o Haushofer achou que era uma boa ideia. Vamos fazer o tal do Império Mundial. Né? E também onde Mackinder tentava preparar aquela elite intelectual e política britânica para uma política de contenção, ou seja, uma política de equilíbrio de poderes, o Haushofer pensou exatamente o contrário, criar o total desequilíbrio e implantar o Império Mundial. Né? Então, para o Império Mundial seria necessário, então, digamos, uma aliança, né, entre vários poderes que tomassem posse daquela área central e fizessem ali exatamente o que o Mackinder temia, quer dizer, explorar potencialidades econômicas daquela área tão bem que fosse possível, né, transformar a potência meramente terrestre também numa potência marítima. Então, juntar os dois tipos de poder e dominar o mundo. Então, é claro que a mesma teoria do Mackinder, já um pouco na sua versão Haushofer, atraiu a atenção de patriotas nacionalistas russos, a começar pelo eminente linguista Nikolai Trubetskoy. Trubetskoy, quem quer que estude linguística, vê o nome dele lá, está tudo, não tem enciclopédia linguística. Então, mas ele não foi somente um linguista, ele foi, vamos dizer, um militante patriota que aderiu à teoria da guerra dos continentes, evidentemente com um sinal trocado. Né? Ele estava do outro lado. Então, é claro, as visões que os dois lados tinham da mesma teoria não eram simétricas. Porque a coisa mais evidente na conferência do Mackinder é que não há nenhum plano de expansão imperialista ali. Quer dizer, a Inglaterra já tinha se expandido bastante e tudo que ela queria era, vamos dizer, travar as saídas não queria destruir o poder terrestre da Rússia, mas apenas impedir que ele se transformasse num poder marítimo também. Mackinder via a estrutura do mundo da seguinte maneira: você tinha a área pivotal, o Heartland, que era justamente a Ásia Central. Em volta dela você tinha, vamos dizer, um primeiro cinturão dos países, vamos dizer, mais próximos, né? E você tinha um segundo cinturão periférico que abrangia, então, as potências marítimas, Inglaterra, Estados Unidos, passava pela Austrália, etc, etc. Então, o centro e dois círculos. Então, evidentemente, para impedir que a potência central se transformasse num poder mundial, era necessário exercer uma influência dominante sobre o primeiro círculo, né, cercando, de certo modo, a potência terrestre, impedindo que ela se transformasse em potência marítima também, e, portanto, mantendo, né, o equilíbrio entre o poder marítimo e o poder terrestre de uma maneira razoável. Isso era o máximo que Mackinder pretendia.
Quando isso chega na orelha dos alemães e dos russos, eles ouvem a coisa da maneira exatamente inversa, né? Então, quer dizer, em vez de manter o poder terrestre russo russo e germânico nos seus limites, ao contrário, tentar expandi-lo e transformá-lo em potência mundial. E a coisa estava mais ou menos assim quando, décadas mais tarde, entra em ação o professor Dugin. A primeira coisa que o Dugin vai fazer é ampliar formidavelmente o significado da teoria Mackinder-Haushofer, buscando dar a ela uma amplitude metafísica e usando como fonte quatro, na verdade, esoteristas famosos. Primeiro, o Papu, o Dr. Gerard Nancous, que na segunda metade do século XIX era um famoso ocultista, mago, etc., francês, que esteve por muito tempo na corte russa como convidado do Tsar. E muitas vezes enfatizou para o Tsar as possibilidades da Ásia Central, mais ou menos no sentido que o Mackinder viria a fazer depois. E a mesma ideia aparecia também nas obras de Helena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, a famosa ocultista russa, que os ingleses acusavam de ser espiã russa, os russos acusavam de ser espiã inglesa, e que era, sob todos os aspectos, uma criatura bem pouco recomendável. Era batedora de carteira no sentido estrito da coisa, no sentido literal. Você ia lá fazer uma consulta com ela, quando você saía, sua carteira tinha ficado lá. Era exatamente assim. E esteve envolvida em vários episódios criminais, inclusive o contrabando de garotos da Índia para pedófilos na Inglaterra. Então, mas que ao mesmo tempo era uma mulher que tinha informações sobre a história do ocultismo absolutamente prodigiosas, misturando a verdade com a falsidade. Ela dizia que quando ela publicou o livro A Doutrina Secreta, ela dava como fonte primordial dela um livro chamado Estâncias de Dizan, que ela dizia ter encontrado num monastério secreto do Tibete, impresso em folhas de palmeira, né? Só que mais tarde René Guénon, no livro Le Théosophisme, História de uma Pseudo-Religião, ele conta que havia uma tradução alemã desse livro já no tempo da Madame Blavatsky, e que a Madame Blavatsky tinha essa tradução na sua biblioteca. Então, é toda uma história assim rocambolesca, né? Parece um pouco Mensalão, né? Por um Mensalão, a certidão do nascimento do Obama, uma história toda embrulhada, né? Mas Madame Blavatsky fazia a Guerra dos Continentes remontar a uma época mítica, onde a humanidade teria se originado no Polo Norte, na região chamada Hiperbórea, né? E quando os hiperbóreos desceram para o sul, eles se bipartiram em duas grandes civilizações diferentes. Uma chamada Shambhala, a Oriente, que era a sede, vamos dizer, dos santos, dos místicos, etc., etc. E a outra, a Atlântida, que estava povoada de magos negros e pessoas malditas de toda sorte. Então, quer dizer, houve uma separação geográfica do bem e do mal. Esta noção de Shambhala e Atlântida é inteiramente absorvida, literalmente absorvida, na geopolítica do professor Dugin, né? Então, ele vê a história inteira como um confronto entre potências terrestres e potências marítimas, sendo que as potências terrestres são as herdeiras de Shambhala e trazem, vamos dizer, a verdadeira doutrina divina para o mundo. E as potências marítimas são a encarnação
do mal, da feitiçaria, etc, etc, etc. Ele diz literalmente isso. Assim, vou continuar lendo. Esse pedaço aqui é um pedaço oral com que eu tampei um capítulo faltante aqui desse estudo. Dugin dá a Mackinder o crédito nada desprezível de haver compreendido, aspas, compreendido as leis objetivas precisas da história política, geográfica e econômica da humanidade. Note bem, isso vai muito além das pretensões do Mackinder. Ele apenas quis reparar certas constantes que haviam desde o tempo das invasões bárbaras até a época em que ele estava. Não há um princípio de interpretação geral, uma teoria geral da história. Então, de haver compreendido os princípios gerais, uma honra que antes dele fora atribuída a Montesquieu, a Hegel, a Jean-Baptiste Vico, a Auguste Comte, a Herbert Spencer, de parceria com Charles Darwin, e a Karl Marx, embora as leis objetivas de cada um fossem bem diferentes das dos outros. A teoria Mackinder-Dugin tem, de certo, o mérito da simplicidade. Tudo na história reduz-se a uma disputa de poder entre as potências que dominam o mar e as que reinam sobre grandes extensões de terra. Daí nascem as culturas, leis, instituições, costumes, valores, símbolos e até religião. So simple as that. Né? É mesmo o caso de perguntar, por que não me avisaram antes? Não posso jurar que Mackinder, um geógrafo e estrategista sem grandes ambições filosóficas, aprovaria a transfiguração da Guerra dos Continentes no duelo metafísico de titãs descrito por Alexander Dugin. Esclarecer isso exigiria algum tempo que não posso conceder ao assunto agora. Por via das dúvidas, uso a expressão teoria Mackinder-Dugin para distingui-la da teoria Mackinder originária. Para Dugin, o conflito não se resume a uma luta entre estados, mas assume as proporções de uma guerra entre duas cosmovisões, dois sistemas de valores opostos e inconciliáveis que conservam suas identidades respectivas ao longo das eras e vão como que se reencarnando desde os tempos mais remotos em sucessivos agentes históricos, estados e nações, os quais nem sempre têm a consciência de ser movidos, como sombras chinesas na parede, por esses superagentes invisíveis e onipotentes, o atlantismo e o eurasismo. Quer dizer, toda a história humana é um confronto entre atlantismo e eurasismo, e todos os agentes históricos, mesmo sem ter consciência disso, estão trabalhando para um lado ou para o outro. Então, na leitura que nós fizemos da resposta da semana passada, não chegamos naquela parte que fala do kantismo, né, a influência do kantismo e das... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se chegamos. Você faz aquela lista de sucessão de desenvolvimento histórico? Que eu vou falando de Jung, Freud, etc, etc. Lemos isso? Então, você vê que, claro, se vocês se lembram da aula passada, vocês notarão então que claramente a teoria Mackinder-Dugin se insere na lista da série de descobertas de condicionantes a priorísticos, ou seja, forças que agem pelas nossas costas e que atuam através de nós, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Ou seja, desde que Kant inventou as formas a priori, todo mundo está tentando buscar qual é a forma a priori que está nos usando como fantoches, de tal modo que quando acreditamos estar conhecendo a realidade, há apenas, vamos dizer, uma estrutura secreta que nos move, tá certo? Que nos faz ver as coisas de determinadas maneiras e agir em consequência disso. Então, a teoria Mackinder-Dugin, se o Dr. Freud dizia, olha, nós não sabemos e nem enxergamos nada, é tudo uma questão da briga entre o id e o superego, e se Karl Marx dizia, não, tudo é, quando você pensa que você está lutando por ideais religiosos ou éticos, você está apenas exercendo a luta de classe, está lutando por um interesse de classe. Então chega aqui o Dugin e diz, não é nada disso, você está lutando a favor dos eurasistas ou dos atlantistas, mesmo que você não saiba disso.